pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de escravidão no Brasil. Sou Roberta Galo, bacharelanda em História pela Uninter, e na aula de hoje nós vamos compreender as atividades e o papel que a mulher escravizada desempenhava no Brasil colonial. Antes de mais nada, vamos relembrar brevemente o que foi dito na aula anterior. Na aula passada, nós pudemos compreender que desde muito novos, as crianças cativas eram obrigadas a fazerem trabalhos forçados, fossem eles considerados leves ou não. Além do mais, vimos que a mortalidade infantil era um número extremamente alto, devido à falta de higiene e precariedade dos alimentos. Entendemos como funcionavam as casas de misericórdia que recebiam as crianças abandonadas e o que acontecia com esses pequenos após o falecimento de seus pais. Além do mais, percebemos que desde tenra idade, as crianças cativas entendiam qual era o seu papel no sistema escravista. Afinal, elas faziam todos os tipos de atividades para os seus proprietários. Dito isso, iremos compreender agora qual era o papel das mulheres cativas no Brasil escravagista. Vamos nessa! Que não eram aproveitadas nas lavouras viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. Precisamos ter em mente que o trabalho compulsório e sobrevivência eram palavras-chave nas práticas cotidianas dessas mulheres, pois as cativas conseguiam adaptar-se às relações de trabalho, mas principalmente contribuíram para modificar essas relações. No entanto, as mulheres cativas sofreram durante todo o processo de escravidão diversas perdas, pois elas foram capturadas e destituídas de tudo o que lhes eram mais importantes: sua humanidade, seu individualismo, sua história e cultura, além de sua família e de seus bens. Segundo Paulo Zanutti, as escravizadas serviriam então como interlocutoras entre dois mundos, o mundo dos brancos e o mundo dos negros cativos. Entendemos então que a dinâmica da escravização inseria essas mulheres em uma vida extremamente cruel. Vejamos agora quais os trabalhos que as mulheres cativas eram obrigadas a exercerem e o seu papel na sociedade escravagista. As mulheres escravizadas desempenhavam diversas atividades a mando de seus proprietários e eram consideradas um braço importante na reprodução da economia escravista. A exploração de sua mão de obra podia se dar tanto no meio urbano quanto no meio rural. Além do mais, várias dessas escravizadas transitavam entre as duas esferas econômicas, pois muitas trabalhavam para os seus senhores no meio rural, mas poderiam também serem alugadas para trabalharem nos centros urbanos, pois era uma forma que os senhores encontravam de tirar a maior vantagem econômica que conseguiam de suas escravizadas. Era então comum ver essas mulheres cativas circulando entre as tarefas da casa grande, da roça e da cidade. Os trabalhos que as mulheres cativas praticavam na roça eram tão pesados quanto os dos homens escravizados, pois raramente havia separação por gênero nas diversas atividades. A atuação na lavoura ocupava a maior parte do dia dessas mulheres e envolvia pelo menos 4 situações bem definidas. Em primeiro lugar, dava-se o preparo do terreno, que consistia na derrubada de árvores com foices e machados, além da separação da madeira que seria aproveitada e a queima dos troncos e galhos que seriam descartados. Em segundo lugar, realizava-se o plantio. Logo após a capinagem e, por último, era feita a colheita e armazenagem dos produtos. Portanto, notamos que essas mulheres iam para o eito, ou seja, elas também participavam de todo o processo da monocultura. Elas plantavam, colhiam, queimavam e derrubavam as árvores. Padre Antônio registrou que as mulheres escravizadas usavam de foice de enxada como os homens. Há de se pontuar que os trabalhos pesados eram feitos
todos no âmbito da sociedade escravista. E as cativas estavam presentes em todos eles, como por exemplo na construção civil, ou até mesmo na construção de grandes cidades. As escravizadas sofriam em diversos âmbitos na sociedade escravagista, pois, como podemos perceber, eram os seres omitidos dentro da classe, já considerada minoritária, a dos escravizados. Como eu disse agora há pouco, as formas de trabalho variavam muito de acordo com a zona em que viviam. No meio rural, pudemos notar que elas trabalhavam na roça da mesma forma que um homem cativo, além de terem de trabalhar no cuidado dos alimentos dos cativos, cuidarem dos animais das fazendas e, principalmente, dentro das casas grandes. Já nos centros urbanos, essas escravizadas atuavam além dos cuidados nas casas das famílias abastadas. Elas eram induzidas também a venderem alimentos e outros gêneros comerciais para gerar lucro para a família a qual ela servia. As escravizadas que trabalhavam nas cidades tinham por obrigação vender produtos para levar lucro ao seu proprietário. Chamavam-se escravas de ganho. E sabe-se que era relativamente alto o número de mulheres que praticavam este tipo de serviço, pois muitas demonstravam desenvoltura para as vendas, conseguindo manter um número de clientes fiéis. Algumas cativas equilibravam um tabuleiro na sua cabeça para poder sair pelas ruas e vender os seus quitutes. Outras, por sua vez, conseguiam armar pequenas barracas ou quitandas para vender os seus produtos. A gama de variedade que essas mulheres vendiam era gigantesca, como por exemplo feijão, carne seca, todos os tipos de frutas, verduras, peixes e carnes, além de pratos quentes, ou seja, já preparados, como miúdos de boi. Havia ainda produtos artesanais, como chapéus, cachimbos, jarras e pratos de barro, rendas e vários outros artesanatos que elas mesmas fabricavam. Havia ainda muitas cativas que ajudavam os escravizados a pescarem, a puxar a rede e depois elas tratavam os peixes, assavam, enrolavam em folhas de bananeira e levavam para vender nas feiras. Portanto, nós percebemos que as mulheres que trabalhavam nas ruas tinham uma certa autonomia se comparado com as mulheres que trabalhavam nas lavouras. E dessa maneira, foi através da atividade do ganho que milhares de escravizadas tornaram-se libertas, pois elas vendiam os seus produtos e passavam para os seus senhores um valor acordado. O excedente ficava para que elas fizessem o que quisessem. E dessa forma, foi através do trabalho que muitas dessas mulheres conseguiram conquistar a compra de sua alforria, além da alforria de seus maridos e de filhos também. As mulheres cativas encontraram, através dos laços de solidariedade com outras mulheres, irmandades ou ligações de apadrinhamento, laços familiares complexos e que resultaram em várias formas de proteção mútua. Vejamos agora um pouco melhor sobre os trabalhos que essas mulheres escravizadas realizavam dentro dos âmbitos domésticos. Era muito comum você encontrar várias cativas realizando diversos afazeres domésticos. Afinal, para as famílias senhoriais, era além de tudo um sinal de status possuir escravizadas que fizessem todas as tarefas para você. Dessa forma, podemos dizer que os senhorios utilizavam de mecanismos para alimentar uma fantasiosa ideia de que as cativas deveriam ser gratas por estarem sendo acolhidas no seu seio familiar. E desta maneira, elas deveriam ver que praticar todos os serviços domésticos para a família senhorial seria uma honra. É preciso destacar que os serviços domésticos à época da escravidão abrangiam tanto as tarefas dentro das casas senhoriais, quanto as tarefas externas que fossem impostas pelos seus proprietários. As mucamas, ou seja, cativas escolhidas pelos seus senhores para cuidarem dele e de sua família, eram responsáveis por acompanhar a vida social de suas sinhás e de seus filhos. Elas eram responsáveis por tarefas como cozinhar, lavar roupas, limpar a casa toda, engomar as roupas, costurar, jardinar, carregar água potável para dentro das casas grandes, confeccionar diversos utensílios do cotidiano, além de produzir rendas, chapéus, fiar e tecer panos para o dia a dia,
espantar os insetos e cuidar e alimentar dos bebês e as crianças brancas. Por isso, elas eram sempre solicitadas como acompanhantes das sinhás em passeios públicos, principalmente para ir às missas, pois isso era visto com bons olhos pela elite. Outras funções que essas cativas desempenhavam estavam em despejar os dejetos humanos dos comadres no barril, além de fazer compras de mantimentos para as casas grandes. Havia ainda outras funções que elas exerciam e com excelência, como, por exemplo, parteiras, carrapateiras e tintureiras. Ou seja, tudo que fosse destinado à manutenção das famílias senhoriais e em seu entorno era feito pela mão de obra escravizada. E vale destacar, em sua grande maioria, por mulheres cativas. Um outro fator importante de pontuarmos aqui é que as mulheres escravizadas indígenas ensinavam o aproveitamento da fauna e flora da região, algo que elas compartilhavam com as cativas negras e que exerciam as mesmas atividades que elas. Uma cena bastante comum no sistema escravista é que as famílias senhoriais tinham amas de leite, e que entenderemos um pouco melhor daqui a pouco. Após as crianças crescerem, as cativas amas de leite se transformavam em amas secas, ou seja, elas cuidavam e zelavam pela criação e educação das crianças brancas durante toda a sua infância. Era papel da mulher escravizada a dar carinho, atenção e todo o cuidado que aqueles pequenos precisavam, criando muitas vezes laços de afetividade entre mães pretas e os filhos dos senhores. Para compreendermos o papel das amas de leite, é preciso, antes de mais nada, pontuar que as mulheres negras escravizadas sofriam muitos abusos sexuais antes mesmo do embarque para o Brasil. E essa violência sexual durava todo o percurso do tráfico transatlântico e principalmente após a sua chegada ao Brasil. Portanto, há de se imaginar que as mulheres escravizadas eram vistas como meros objetos para desfrute sexual de seus senhores, e muitos desses seus proprietários abusavam diariamente de suas cativas. Logo, pode-se dizer que as mulheres negras cativas eram para a sociedade colonial as que iniciavam os filhos dos grandes proprietários na vida sexual, não por vontade própria, mas por imposição de seu senhor, pois os senhores permitiam e incentivavam que seus filhos deflorassem as meninas e moças escravizadas. Ou seja, elas eram submetidas à condição de violência sexual e, dessa forma, elas passaram a ser escravizadas das famílias senhoriais, além de geradoras de filhos fora do casamento de seus proprietários. Sobre isso, Caio Prado Júnior disse que as escravizadas não passavam de meros objetos sexuais e que a outra função da mulher cativa seria de funcionar como instrumento de satisfação das necessidades sexuais dos seus dominadores. Além do mais, devido ao desequilíbrio entre o sexo dos escravizados, pois, na maioria das vezes, o número de homens era muito superior ao das mulheres, os senhores determinavam que uma cativa mantivesse relações sexuais com vários homens escravizados, para satisfazer duas questões. Primeiro, para que os homens pudessem descarregar suas tensões e que, portanto, usaria desta cativa para esse determinado fim, minimizaria as chances de fuga. E a segunda intenção seria de produzir novos escravos, pois, quanto mais força de trabalho, maior a riqueza esse senhor possuiria. Segundo Debré, como um proprietário não poderia impedir os negros de frequentarem as negras, tinha-se por hábito nas grandes propriedades reservar uma cativa para cada 4 homens. Dessa forma, evitaria os pretextos de fuga e aumentaria a procriação destinada a equilibrar os efeitos da mortalidade. Portanto, fica evidente que essas cativas eram abusadas sexualmente a todos os momentos, o que gerava não somente dor física, mas também emocional. A respeito dos casos das escravizadas com os senhores da elite, sabe-se que essas relações geravam desconfortos sociais.
pois as mulheres brancas da elite não conseguiam controlar os casos extraconjugais que seus maridos tinham com as cativas. Logo, o único papel que caberia a elas era aceitar essas relações extraconjugais. No entanto, algumas mulheres da elite, quando descobriam que seus maridos estavam gastando demais com as cativas, ou descobriam os filhos bastardos, vingavam-se das escravizadas. Aplicavam castigos severos, como amputar membros, arrancar algum olho, cortar a língua, queimar as cativas, ou podia chegar ao extremo de mandar matar a escravizada. Logo, nota-se que apesar da mulher cativa não optar pelas relações sexuais, ela sentiria o impacto destes relacionamentos, pois além de serem abusadas pelos homens brancos, elas seriam também castigadas fisicamente pelas sinhás. Portanto, conforme Angela Davis, a postura dos senhores em relação às escravizadas era regida pela conveniência. Quando era lucrativo explorá-las como se fossem homens, eram vistas como desprovidas de gênero. Mas quando podiam ser exploradas, punidas e reprimidas de modo cabíveis apenas às mulheres, elas eram reduzidas exclusivamente à sua condição de fêmeas. Vejamos agora o trabalho que as mulheres cativas exerciam como amas de leite e o impacto da gravidez na vida das escravizadas. No Brasil escravista, o trabalho realizado pelas amas de leite era uma atividade econômica extremamente importante e rentável, pois essas mulheres poderiam ser alugadas para amamentar as crianças de outros proprietários. Dessa forma, podemos dizer que a gravidez da cativa se tornaria uma nova possibilidade de lucro para os seus senhores. Vale destacar que ser escrava reprodutora não significava que essas mulheres eram mães, pois lhe era negado o cuidado com o próprio filho em prol dos filhos de seus proprietários. Estas cativas, chamadas de ama de leite, eram obrigadas a conviverem com a família senhorial e cuidar pessoalmente da amamentação e criação dos filhos de seus proprietários. Sobre isso, na época do Brasil escravagista, circulavam teorias raciais que afirmavam que o leite da mulher negra seria muito mais forte e abundante. Logo, há de se imaginar que a procura por mulheres purpéreas era relativamente grande. As cativas que acabavam de parir eram automaticamente transferidas para a casa grande, para poder amamentar o recém-nascido branco e tomar conta da criança em tempo integral. Dessa forma, podemos dizer que o seu próprio filho dificilmente teria acesso ao leite materno e seria cuidado por outras escravizadas que o alimentavam com uma papa feita de mandioca ou com leite animal não pasteurizado, o que gerava um grande número de óbito. Nas grandes cidades, as chamadas mães pretas não trabalhavam apenas para seus senhores, pois quando não havia em propriedades uma cativa lactante, estas famílias alugavam escravizadas lactantes. Ocorria dessas mulheres trabalharem como amas de leite para mais de uma família ao mesmo tempo. Quando elas não eram alugadas, as purpéreas continuavam trabalhando com seus filhos amarrados ao corpo, passando seus seios por cima do ombro ou por baixo do braço para que pudessem amamentar sem interromper suas funções. Sabe-se que quando seus filhos eram proibidos de morarem com a mãe, eles eram vendidos, doados ou até mesmo abandonados na roda dos expostos, como eu já expliquei para vocês na aula anterior. A respeito dos cuidados com os filhos, a maternidade não interessava muito às classes dominantes brasileiras. O principal papel das senhoras brancas reduzia-se a parir um grande número de filhos e, logo em seguida, entregá-los para que uma ama de leite pudesse amamentá-los com um bom leite e, em seguida, criasse essas crianças. As amas eram tidas como notáveis nos cuidados dos pequenos, pois além de possuírem um bom e rico leite, eram amorosas e cuidadosas com as crianças. Sabe-se que muitas vezes, nas famílias mais abastadas, cada criança possuía sua própria babá, além de companhia de cria, ou seja, das crianças filhas de escravizados.
Portanto, podemos dizer que a prática da amamentação de crianças brancas por mulheres cativas se desenvolveu por diversas razões, como a saúde precária da mãe, partos prematuros, desnutrição, depressão pós-parto, além da ausência da valorização da amamentação e principalmente pela crença que as mulheres brancas eram muito frágeis para amamentar, produzindo assim um leite fraco e insuficiente para a nutrição de seu bebê. Em relação aos trabalhos das mulheres cativas enquanto grávidas, muitos documentos mencionam a existência de mulheres realizando trabalhos pesados às vésperas do parto, ocorrendo inclusive vários partos na roça, enquanto essas cativas carregavam pesos desproporcionais do trabalho obrigatório. Além do trabalho árduo e em condições extremamente vulneráveis, as cativas grávidas não se livravam dos castigos violentos. Exemplo desses castigos é que muitos capatazes davam pontapés na barriga, o que ocasionava a morte do bebê. Outros relatos mostram que era prática muito comum posicionar a escravizada grávida nua, deitada de bruços no chão, com a barriga acomodada num buraco, para ser castigada por chicotadas. Logo, nota-se que o sofrimento fazia parte do cotidiano da vida da mulher escravizada. Os senhores de escravos se apropriavam do corpo da mulher cativa como um reprodutor de mão de obra, além de abusarem delas para o seu próprio prazer. Eles estimulavam a gravidez ao mesmo tempo que submetiam as mulheres a trabalharem exaustivamente até o momento da amamentação, onde essas cativas seriam encaminhadas para a casa grande. Isso evidencia que geraria uma alta mortalidade infantil, uma vez que lhes era negado o direito de amamentar e nutrir os seus próprios filhos. Deveria ser extremamente dilacerante para uma mãe escravizada ter que abdicar de amamentar o seu próprio filho e ser obrigada a tratar com amor e carinho o filho de seu senhor. Mesmo assim, os senhores justificavam as mortes dos filhos da cativa como negligência das mulheres cativas, e não pela própria política genocida que castigava e proibia essas escravizadas de alimentar os seus bebês. Caso as cativas conseguissem escapar para alimentar suas crias e fossem descobertas, elas poderiam sofrer diversas punições, como, por exemplo, ser separada de seu filho ou até mesmo assistir os maus tratos que seriam aplicados ao seu rebento. Algumas mulheres que não precisavam trabalhar como ama de leite e que, portanto, conseguiriam alimentar os seus filhos, sofriam com outro problema. Não tinham o direito de amamentar sossegada a sua cria. Afinal, elas tinham que trabalhar e amarrar as crianças em suas costas, e, quando necessário, amamentar de forma bastante precária. Portanto, podemos dizer que as mulheres escravizadas carregavam sobre si uma dupla exploração. Foram produtoras e reprodutoras da riqueza escravista. As inseguranças da gravidez, as incertezas da criação dos filhos e a perspectiva do cativeiro para a criança faziam com que muitas escravizadas recorressem a métodos abortivos para evitarem o sofrimento de seus filhos. Além do aborto, as cativas também cometiam crime de infanticídio para livrarem os seus pequenos do cativeiro. Eu preciso fazer um adendo aqui. Para muitas dessas mulheres, essa era a única solução encontrada para que seus filhos não padecessem do sofrimento da escravidão, além de ser uma forma que essas cativas encontraram de resistir ao sistema escravagista. Diferente do aborto, onde a mãe matava o feto dentro do útero, o infanticídio, as mulheres assassinavam as crianças recém-nascidas. Segundo o viajante Robert Walsh, a respeito do sofrimento destas cativas, ele disse que o horror à escravidão é tão grande que elas não só se suicidavam, como também matavam os seus filhos para escapar dela. As negras eram conhecidas por serem ótimas mães, mas esse mesmo amor frequentemente as leva a cometer o infanticídio. No entanto, eu preciso salientar
que os casos de abortos e infanticídios, apesar de acontecerem, eram esporádicos e pontuais dentro do universo dos nascimentos de crianças cativas, ou seja, comparando a quantidade de crianças nascidas, o número de crianças que morria devido a aborto ou infanticídio era muito pequeno. E, portanto, seria injusto julgarmos essas ações como falta de amor da mãe cativa. Muito pelo contrário, era justamente por amor que muitas dessas mães cometiam esses crimes, pois o aprisionamento e o trabalho forçado era extremamente penoso. Vale ressaltar que para as crianças escravizadas que sobreviviam, restavam 2 destinos: morrer por desnutrição, pois lhes era negado o direito ao leite de sua mãe, ou serem vendidas por seus senhores, e dessa forma separadas do aconchego que sua mãe poderia lhe proporcionar. Podemos então dizer que a mais traumática das adversidades era o desaparecimento ou abandono de seus próprios bebês. Vale destacar que muitas dessas separações e destruição dos laços afetivos entre mães e filhos foram motivados pela ambição de seus senhores. Apesar de tudo, podemos dizer que o cotidiano das mulheres cativas se estabelece a partir de diversas formas de resistências que essas mulheres estabeleciam para viver e sobreviver. Além dos abortos e infanticídios, as mulheres escravizadas reivindicavam também melhores condições de trabalho, além de muitas vezes negarem-se a trabalhar ou até mesmo responder para os seus senhores. Algumas cativas provocavam prejuízos, ou seja, faziam algo para desvalorizar o seu preço e assim os seus proprietários perderem dinheiro. Além do mais, algumas poderiam ir pedir proteção à família inimiga do senhor, só para que conseguisse sua alforria. Portanto, podemos dizer que as mulheres se livravam dos estigmas do cativeiro, criando estratégias para a garantia de espaços sociais. Logo, a reprodução, a exaustão e principalmente resistência foram palavras que fizeram parte do cotidiano dessas mulheres escravizadas. Muito obrigada por me acompanharem nesta aula. Eu espero vocês para conhecermos brevemente a história de algumas mulheres negras que tiveram papéis importantíssimos no Brasil escravista. Tchau!